Fala aí, eu sou o Rafael do Responde Aí. Vamos resolver um exercício sobre o gráfico do potencial pelo deslocamento? Então vamos lá, o enunciado da nossa questão diz o seguinte: uma única força conservativa atua em uma partícula paralela ao eixo horizontal OX de um sistema de coordenadas. A energia potencial dessa força é dada pela figura abaixo. A figura abaixo é essa daqui. Nós temos esse gráfico, ok? Qual opção representa corretamente os vetores direção, intensidade e sentido das forças que atuam no ponto A e B, respectivamente? E aí nós temos esses diagramas aqui para essas forças. O diagrama 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. E as respostas que podemos dar são as seguintes. Letra A, o diagrama 4. Letra B, o diagrama 1. C, o diagrama 5. D, o 2. E letra E, o diagrama 3. Então, voltando aqui, o nosso gráfico e o nosso diagrama de forças. Bom, então para resolver essa questão, vamos primeiro fazer o nosso passo 1 dela. Em que a gente vai lembrar como é que funciona essa questão do gráfico do potencial pela força que atua nesse corpo. Então, a gente pode lembrar que se o gráfico for decrescente, nós vamos ter uma força maior do que zero. E, no mesmo caso, se o gráfico for crescente, vai acontecer exatamente o contrário. Nós vamos ter uma força menor do que zero negativa. Ou seja, se o gráfico cresce, a força é negativa. Se o gráfico decresce, a força é positiva. Bom, essa é a primeira coisa que a gente tem que lembrar para fazer essa questão. Vamos dar uma olhada agora no nosso passo 2. Nosso passo 2, a gente vai ver que a força no ponto A, como o gráfico é um gráfico decrescente, tem que ser uma força positiva. E a força no ponto B, como o gráfico está crescendo, o contrário, né? Uma força negativa. Uma força menor do que zero. Além disso, a gente viu no nosso enunciado que essas forças são horizontais. Então, tanto FA quanto FB são horizontais. Aí a gente já pode matar vários diagramas, né? O diagrama 1, ele não pode ser. O diagrama 2 também não. E o diagrama 5 tem duas forças negativas. Então também não está rolando. Só pode ser o diagrama 3 ou 4, em que a gente tem uma força positiva e uma negativa logo em seguida. Então a gente está ficando aqui entre o diagrama 4 e 3. E como é que a gente resolve qual desses dois diagramas é o correto? Bom, vamos para o nosso passo 3 da nossa questão, né? O nosso passo 3, a gente precisa lembrar o seguinte, que a força ela é igual a menos a derivada do potencial pelo deslocamento, correto? Então, voltando aqui no nosso gráfico, nós podemos ver que a derivada no ponto A, em módulo, ela é maior do que a derivada no ponto B, porque a derivada nada mais é do que a inclinação do gráfico. Então, como na parte A o gráfico está mais inclinado do que na parte B, a gente pode falar que a força em A, ela em módulo é maior do que a força em B, porque é dado através da derivada do potencial pelo deslocamento. Então, daí a gente tira o seguinte, que o módulo de FA ele é maior do que o módulo de FB. Então, voltando nos nossos diagramas, a gente estava entre o 3 e o 4, né? A gente vai escolher aquele que vai ter um FA maior do que o FB, e que o FA seja positivo e o FB seja negativo. No diagrama 4, o FA ele é menor do que o FB, que a gente vê que essa setinha daqui ela é um pouquinho maior do que essa. A gente precisa que o FA seja maior. Isso vai acontecer só no diagrama 3. Aqui o nosso FA ele é maior do que a setinha do nosso FB. E com isso a nossa resposta fica sendo o diagrama 3. Que nas nossas opções
era a nossa letra E. E assim a gente chega ao resultado da questão. Lembrando que, num gráfico de potencial, quando ele decresce, a força é positiva. Quando ele cresce, a força é negativa. E que essa força, o módulo dela, é dado através da derivada. E, portanto, quanto maior a inclinação, maior a força. E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!